Bom dia, gente linda. Tudo em paz? Tudo bem? É bom a gente ter mais uma oportunidade, mais um encontro aqui para a gente conversar um pouco a respeito da vida e das questões da existência e das questões relacionadas ao amor de Deus, relacionadas à fé, relacionadas à reflexão, ao pensamento filosófico. Acho que os nossos encontros eles vão por essa linha ou por essa via. E quando a gente pensou no Papo Reto, que eu tenho publicado no nosso canal no YouTube, no canal Barba Prata, O Amor e Suas Letras, e às vezes publico no Instagram também, fprata66, o objetivo é lidar com essas questões, né, que emergem e que surgem e que afloram e que muitas vezes é bom a gente pensar algumas diferentes leituras possíveis a respeito dos fatos, né? Não pretendo, ou não pretende, esse que vos fala, não pretende ter a verdade com V maiúsculo, não pretende ter a única interpretação possível ou a única possibilidade de se dar respostas a esse momento que vivemos. Mas pretende sim criar em cada um de vocês que me assiste, que me ouve, que me escuta, criar em cada um de vocês o chamado benefício da dúvida, e a dúvida no sentido de curiosidade, para tentar entender, interpretar que tempo é esse. Como todo mundo sabe, de conhecimento de todos, a gente está sendo o tempo todo massificado com as informações acerca desse estado de pandemia que se instaurou no mundo, né? Na verdade, não é uma questão específica do nosso país, mas uma questão que envolveu o mundo todo. Essa pandemia viral, ela, como eu já ouvi, é verdade, ela traz aí dificuldades para todas as áreas. A gente fala da saúde hoje, que está em evidência, mas há questões de saúde, há questões econômicas, há questões sociais, há questões de logística, há questões de abastecimento, enfim, de desemprego, né? Há questões de saúde mental que são fundamentais, que muitas delas já começam a aflorar, mas eu projeto que essas questões de saúde mental vão se agravar muito no decorrer da evolução da pandemia, e até quando esse estado da pandemia começar a declinar, nós vamos ter muitos problemas relacionados à saúde mental, como ansiedade generalizada, episódios depressivos, enfim. E aí a gente vai ter que lidar com essas questões ainda por muito tempo. Provavelmente essa pandemia ainda vai deixar um rastro em que a gente vai ter muito para trabalhar. A nossa geração vai ter muito para trabalhar ainda. Mas eu queria colocar para vocês uma leitura que eu hoje consigo fazer. Até não publiquei antes porque eu estava mesmo esperando um pouco. Às vezes é preciso um pouco refletir. E eu vi muito rapidamente as pessoas produzindo vídeos e produzindo opinião, ainda com muito pouco material, com muito pouca informação. Bom, primeira coisa que eu queria começar a trabalhar com vocês e pensar é o seguinte: vamos desconstruir algumas coisas, ok? Antes de pensar no que construir, é preciso desconstruir algumas coisas que, no meu entendimento, são nocivas, perversas e não correspondem à realidade. A primeira perspectiva que eu queria desconstruir é essa perspectiva apocalíptica catastrófica, ou seja, essa perspectiva de que o mundo vai acabar, de que Jesus está voltando, de que nós estamos vivendo o fim dos tempos. Eu sempre fui muito cuidadoso com essas questões e, mais uma vez, não me parece ser a leitura adequada. E por quê, Franklin? Por que para você essa leitura não é adequada? Por uma razão simples. O texto bíblico diz algo tremendo: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade.
Esse negócio de segunda vinda de Jesus é algo que vem sendo especulado ao longo de toda a história da humanidade. Já se pensou que ele vinha na peste negra, já se pensou que ele vinha na gripe espanhola, toda vez que há algum evento, uma tsunami, um terremoto e um desastre climático, um evento onde pessoas morrem e não há muita lucidez para responder, as pessoas dizem: Jesus está voltando. Cuidado com isso, porque essa perspectiva ela é falsa. Ela é falsa. O dia que Jesus vai voltar e quando ele vai voltar, ninguém sabe. E esses sinais, eles são muito perigosos de a gente fazer uma interpretação rápida a respeito deles, né? Porque são eventos que já aconteceram muitas vezes ao longo da história da humanidade e a vinda de Jesus não se deu. Então cuidado com isso. Em tese, em princípio, a gente tem que trabalhar com a ideia de que a vida vai continuar. Nossos filhos estão aí, nós estamos aqui, a nossa geração está aqui para agora fazer a diferença. Eu tenho muito medo de que essa perspectiva mais escatológica, apocalíptica de fim de mundo tire de nós a lucidez para atuar hoje, para fazer as coisas hoje que temos que fazer, para pensar hoje nas coisas que temos que pensar e para agir hoje nas coisas que devemos agir, ok? Então essa primeira questão que não me parece ser contributiva, nem construtivo se pensar dessa forma. A segunda coisa que eu queria dizer é que nesse momento todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde devem ser seguidas. E eu queria desconstruir aqui a ideia de que a igreja deixou de funcionar. A coisa que mais eu vi aí foi que estão querendo parar a igreja, nós vamos resistir, nós vamos continuar nos juntando, vamos agir, continuar agindo da mesma forma, como se fosse um ato heróico de resistência, um ato de alguém que tivesse fé suficiente para vencer todas as dificuldades e para que a praga não nos alcance. Bobagem. E por que é uma bobagem, Franklin? É uma bobagem pelo seguinte, porque a igreja não são as construções. A igreja não é o tijolo, não é o cimento, não é o concreto, não é a edificação civil, aquela projetada pela engenharia civil e muitas vezes embelezada pela arquitetura. Não é. A igreja somos nós, eu, você, são pessoas. E as pessoas adoram a Deus e cultuam a Deus nos lugares mais insólitos que você possa imaginar. Então, as pessoas podem adorar a Deus nas suas casas, no seu trabalho, no seu carro, quando estão a caminho, e ali, unidas em um só propósito, numa só fé, numa só oração, elas se constituem igreja, e ponto final. Portanto, muito cuidado, me parece ser muito mais um protecionismo institucional, me parece ser muito mais uma preocupação com as arrecadações e com a manutenção do império que foi construído, seja pelas mídias, seja pelo poder da argumentação e da persuasão da palavra. Então a manutenção desse status quo, né? Desse status quo de domínio, de imposição, de dizer que assim, você só pode fazer o que eu mando, pretensos líderes que têm um saber que ninguém tem, que podem fazer o que ninguém faz, né? Que dizem o que ninguém pensou. Então, isso tudo está ameaçado, e essa ameaça trouxe instabilidade no meio. E aí, como forma de proteger, dizem: não, saem das suas casas, vem para cá, vamos nos reunir, vamos todos nos contaminar. Isso é uma bobagem, gente. É hora de ficar em casa, vamos ficar em casa. É hora de ficar em casa, evitar a mobilidade. A mobilidade social faz com que o vírus se alastre com muito mais velocidade, o que vai trazer um colapso para o sistema. Que sistema? O sistema de saúde, o sistema econômico e tudo mais. Em algum momento todos nós vamos ter contato com o vírus. O problema é que sejam em tempos diferentes, né? Precisamos compartimentar essa transmissão de tal forma que a gente consiga diluir ao longo do tempo. Diluindo ao longo do tempo, o sistema tem a possibilidade, né, muito maior de absorver
de absorver as minhas necessidades, as necessidades do meu semelhante. Eu não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar nas outras pessoas. Ah, mas eu posso ter o vírus e estou assintomático. Pois esse é o perigo. Tenho o vírus, estou assintomático, transmito para outras pessoas que de repente tenham maior fragilidade no seu sistema imunológico e vão sofrer as consequências de muito mais gravidade. Então essa é uma questão que eu gostaria de desconstruir. E para a gente um pouco finalizar, eu queria pensar, tá, mas então, Franklin, que leitura é possível desses dias, desse momento, da história, da nossa história, na história da humanidade, várias vezes isso já aconteceu, mas na nossa história, e eu acredito que na história de muitos, seja a primeira vez que a gente vive um momento desse de pandemia e dessa dificuldade toda. Bom, o que eu queria dizer para você é o seguinte: há propósito de Deus em todas as coisas. Portanto, esse vírus não nos acomete sem finalidade. Ele nos trouxe, essa circunstância nos levou de volta aos nossos lares, nos tirou um pouco da nossa correria do dia a dia, nos conduziu a um estado de reflexão acerca de pequenas coisas, de coisas simples do dia a dia, que nós poderíamos ter vivido e vivemos, e não demos valor no momento oportuno. Então, por exemplo, hoje quando eu olho uma foto reunida lá da minha família e nós comendo aquela lasanha gostosa que foi preparada, eu olho para aquela foto e digo assim, puxa vida, aquele momento é um momento de extremo valor, extremamente importante, que hoje eu estou impedido de repetir, de reproduzir, mas que é um momento que eu quero voltar, eu quero retornar. Eu entendo que ali há amor, há afeto, há carinho, há troca. Então, é quando nós perdemos algumas coisas de valor, é quando nós perdemos algumas questões, algumas coisas que talvez no momento a gente não tivesse a lucidez para entender quão importante, quão produtivo e como nos completava naquele instante, a gente hoje pode ver quando nós perdemos esses momentos. Então, muito provavelmente, Deus está nos levando a refletir acerca de bênçãos que Ele já nos encheu, de bênçãos que Ele já derramou sobre nós e que muitos de nós provavelmente não deu o mínimo valor. E Deus está dizendo o seguinte, olha só, estou tirando para que você compreenda a importância e para que quando tudo isso acabar, você possa então dar um outro sentido, dar um novo sentido a cada momento desses. Momento de comunhão que você tem lá na sua igreja, momento de partilha que você tem no seu lar, momento de conversa com os seus amados, seus parentes, seus filhos, né? Então esses momentos foram embora, Deus tirou, mas tirou com esse objetivo, de que a gente possa refletir acerca disso, né? É bem verdade que é no sofrimento, é na dor, é na luta que a gente mais cresce, que a gente mais amadurece, que a gente tem a possibilidade de transcender, ou seja, de pensar de uma maneira metafísica, para além da física, para além daquilo que a gente vê. Nós somos presos ao cotidiano, presos ao costume, presos aos rituais, às rotinas, né? E a gente vai reproduzindo isso, vai reproduzindo, e vai enchendo a vida de coisas a fazer e tirando da vida o seu real sentido. E talvez Deus esteja nos trazendo para dentro das nossas casas, nos confinando para nos confidenciar acerca do seu imenso amor, do quanto Ele é bondoso, do quanto Ele é gracioso e do quanto Ele já nos encheu de momentos maravilhosos. Portanto, veja sob essa perspectiva. Guarde esse tempo, use esse tempo para crescimento. Use esse tempo para que você possa repensar sua vida, repensar seus valores. Use esse tempo para você reconfigurar o seu software, né? Reconfigurar a sua mente, reconfigurar os seus princípios, de tal sorte que você viva agora uma vida que seja mais produtiva. Uma vida produtiva é uma vida que se oferece ao outro, é uma vida que pensa de maneira empática, uma vida que se coloca no lugar do outro, uma vida que está pronta a servir ao outro. Gente, a gente estava vivendo tempos de uma total apatia, de um total descaso. Nós, diferentemente
da parábola do bom samaritano, a gente estava passando por situações onde o semelhante sofre e a gente estava dando de lado, a gente não estava se preocupando e a gente passava de largo. Passa o sacerdote, passa o levita, passa todo mundo, olha o sujeito caído, cheio de dor, todo machucado, todo ferido, e a gente passava de largo, seguindo e priorizando as nossas rotinas e olhando para o nosso próprio umbigo. E o que Deus está fazendo conosco é dizendo o seguinte: olha só, não está mais nesse tempo. A hora agora, o momento agora de você se reconfigurar e agora começar a pensar no outro como você pensa em você, de amar o outro como você ama você e de amar a Deus sobre todas as coisas. Talvez o que Deus esteja querendo nos mostrar, nos conduzir, aquele resumozinho que Jesus fez lá, né? Explicando e mostrando aos apóstolos, aos discípulos e às multidões, dizendo o seguinte: olha só, eu resumo a lei em apenas 2 coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Precisamos voltar aos rudimentos, voltar às bases, ao invés de discutir questões teológicas que tanto nos dividem, ao invés de a gente entrar nesse emaranhado de coisas que nos destroem, ao invés de entrar nesse emaranhado de confrontos políticos e ideológicos que não nos levam a rigorosamente nada, só nos divide, nos aparta, né? Leva o sujeito a se sentir rejeitado, magoado, ferido, palavras ofensivas que se lançam na internet aí a todo momento, por bobagens. Ao invés de pensar nisso, gente, vamos embora agora, nos unir e vamos pensar o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Esse é o propósito de Deus nesse tempo, de levar a mim e a você a esse estado de uma evolução, a esse estado de um crescimento, de um amadurecimento capaz de nos tornar pessoas mais sensíveis, mais amorosas, mais afetuosas. Beleza? Aproveite esse tempo. E nunca esqueça que todas as vezes que você me vê no vídeo, você vai saber que o papo aqui é sempre muito reto.